Eu acho que agora o ponto mais crucial do processo eleitoral vai ser o treinamento de mesários, né? Que é essa função extremamente importante para a justiça, né? Sem mesário não se faz a eleição. Então nós teremos, né, a partir de segunda-feira a quinta, do dia 26 a 29, o treinamento de mesários. E nesse ponto, eu gostaria primeiramente de falar, a maioria dos mesários já foi intimada através da cartinha, né? Primeiro ponto, nós mudamos o local do treinamento. Ia ser no Centro Cultural, porém agora será no Salão Paroquial, ao lado da Academia G7. Então, tá tendo essa divulgação aqui na TV, mas também disponibilizaremos uma pessoa que vai ficar no Centro Cultural informando as pessoas que se dirijam ao Salão Paroquial para o treinamento de mesários. Eduardo, como é que foi feita essa seleção de mesários? Então, Nelson, a gente dividiu as turmas de mesários da maneira que aglomerasse menos. Óbvio, a gente tem que atender a alguns protocolos, né? Então, a gente sabe que é difícil, né? Porque temos bastante mesários e a eleição, realmente, o calendário é apertado. E esse é um dos pedidos que eu venho fazer, que as pessoas, cada cartinha tem uma data para a pessoa comparecer. Presidente, primeiro mesário, segundo mesário, secretário. Então, que as pessoas compareçam na data que está na sua carta. Somente realmente em último caso que a pessoa não possa ir na data designada na sua carta, ela pode estar indo entre dia 26 e 29. Porém, não é recomendado fazer isso. Por quê? Para que a gente possa manter o controle que a gente estabeleceu aqui de pessoas no salão. Assim, para poder localizar esses mesários, você usou que tipo de estratégia? Só as cartas? Não, aqui na Justiça, Nelson, a gente mantém um banco, né, um cadastro, né, de eleitores, onde a gente sabe aqueles eleitores que já trabalharam na eleição, eles têm preferência, mas a gente fez esse ano, na verdade, uma triagem melhor. Como? Tirando pessoas do grupo de risco, pessoas de idade, né? Então a gente teve que fazer essa triagem toda, né, de tentar excluir o máximo de pessoas do grupo de risco e colocando também as pessoas que se voluntariaram para ser mesários. Então, essa triagem é feita através de sistema da Justiça Eleitoral, onde nesse sistema já consta o endereço da pessoa e aí as cartinhas, sim, elas são entregas pessoalmente no endereço da pessoa. Eduardo, nesse momento de pandemia, a eleição desse ano é uma eleição de muitas mudanças. Inclusive, o horário, por exemplo, específico para que os idosos e as pessoas com morbidades possam votar. Como é que ficou esse horário? Das 7 às 10 para as pessoas? Como é que foi isso? Isso, Nelson. Temos essa recomendação, né, uma recomendação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente vai estar falando isso no treinamento de mesários, a questão do horário preferencial. O horário preferencial a votação esse ano começa às 7 horas da manhã. Então, existe o horário preferencial para o grupo de risco, idosos, deficientes, pessoas com mobilidade reduzida, para votar, que é 7 horas da manhã às 10. No intuito exatamente de tentar expor menos essas pessoas a Covid-19, né? Agora, Eduardo, uma outra situação que a gente precisa levar em consideração é com relação às urnas, à distribuição, o que é um processo técnico que vocês fazem sempre aqui. Nesse momento, as urnas já estão todas revistas. Como é que tem esse momento agora de revisão de urna? Então, Nelson, as urnas já estão aqui no cartório, todas as urnas, já passaram por uma primeira manutenção, elas vão passar por uma segunda avaliação, elas passam por o que a gente chama de uma espécie de simulado, onde a gente primeiro faz uma carga geral nelas, que é fazer uma avaliação geral, bateria, se a bobina está legal, as teclas funcionando, o som para quem é deficiente, se está legal. Depois disso, a gente mexe ela em outras, fazendo uma espécie de eleição simulada interna nossa mesmo, para ver se ela está computando direitinho os votos. Então, todo esse processo está sendo realizado aqui nesse momento. E nesse momento em específico, a gente está fazendo testes na urna justamente para poder aplicar lá no treinamento de mesários. No treinamento de mesários, inclusive,
A gente faz uma espécie de votação simulada com candidatos fictícios e eleitores fictícios. Isso na urna mostrando para o mesário como acontece para ele ver na prática, né? Então tudo isso está ocorrendo agora. Uma outra coisa, Eduardo, após a votação, que encerra às 5 horas da tarde, como é que vocês pretendem recolher esse material, haja visto as experiências que você já tem aí? Então, o recolhimento, a gente primeiro pega o que a gente chama de mídia de resultado. O que é a mídia de resultado? A urna, ela não tem conexão de internet. Ela é uma espécie de computador sem conexão externa. Então, onde é que ela armazena o voto? Uma espécie de pendrive, que é chamado de mídia de resultado. A primeira coisa que a gente recolhe após a finalização da votação é a mídia de resultado. Depois é que a urna chega, porque a mídia de resultado é que armazena os votos. Os votos também são armazenados na urna, numa memória interna. Porém, recolher a urna é mais, digamos assim, torna mais lento o processo. Então, é muito mais fácil primeiro recolher as mídias para a gente já fazer a apuração do que recolher todas as urnas para fazer a apuração. Com relação a essa questão da votação, do dia de votação, alguma mudança? Então, várias mudanças, né? Infelizmente, tivemos uma drástica redução no quantitativo de urnas que o TRE disponibilizou, isso para todas as zonas do Maranhão. Então, fomos obrigados a fim de que a quantidade de urnas pudesse comportar o número de sessões, fomos obrigados a reduzir muitas sessões e tivemos um lugar de votação extinto e outro que mudou. Então, o que acontece? Várias sessões foram extintas. Que sentido? Alguns lugares de votação que tinham 10, 12 sessões, essas sessões, algumas desses lugares de votação foram extintas. Por exemplo, o lugar tinha 12 sessões. Nós extinguimos 4, ficou só 8. Tá, e o que aconteceu com os eleitores dessas 4 sessões? Foram redistribuídos para as 8 restantes dentro do local de votação. Então, nessa eleição, é possível que aconteça de você ir na sua sessão, ela está inativada, só que nessa sessão vai ter um mesário para lhe dizer onde é a sua nova sessão, que vai ser no mesmo local de votação. Em relação aos locais de votação que foram extintos, tivemos local no povoado de Ave Maria. A sessão de Ave Maria, ela foi extinta mesmo. Quem votava em Ave Maria tem que ir ao povoado Urucuzal para votar. Isso, repito, em razão da quantidade de urnas, nós não tivemos escolha. E o local de votação de Centro dos Idosos em Pacas. Ele foi extinto, mas na verdade só mudou de lugar. E é bem próximo. Vai ficar agora no Jardim Mirtes Paiva, devido à melhor condição lá. Então, o Centro dos Idosos de Pacas, quem vota lá, vai ter uma placa lá também no dia da votação, mas vai votar no Jardim Mirtes Paiva. Assim, com relação ao dia da eleição, como é que está essa questão da ordem, da organização de vocês para manter a segurança, para recolher esse material pós-eleição, para manter a ordem das filas, a questão da segurança de saúde, como é que está esse momento do dia da eleição? Nelson, com relação à segurança, foi requisitado Força Federal, então teremos aí o apoio do Exército aqui em Pinheiro. Óbvio, apoio da Polícia Militar, não sabemos ainda o quantitativo de policiais que virá, né? Mas também o apoio da Polícia Militar. Toda eleição vem também a Polícia Federal, juntamente com um delegado, de praxe, porque a eleição, como se dá a Justiça Eleitoral, como é um órgão no âmbito da União, é um órgão federal, então temos também apoio da Polícia Federal. Isso no que tange a segurança. No caso, né, da segurança em relação ao processo de votação, essa eleição vai seguir um protocolo totalmente diferente das outras. Qual é a palavra-chave desse protocolo? Mínimo contato com o eleitor. Não pegar em documento, higienização de caneta, que o eleitor possa levar sua caneta de casa, porque ele vai ter que assinar o caderno de votação para dizer que votou. Então, quem puder levar sua caneta de casa, a fim de evitar o mínimo contato com a caneta que vai estar lá, apesar de que ela será higienizada constantemente,
puder levar sua caneta de casa, leve sua caneta de casa. Então, a própria documentação, o eleitor mostra para o mesário não pega no documento. Então, todos esses protocolos novos vão ser adotados a fim de que haja uma maior segurança também nessa questão da disseminação do vírus, né? Uma outra dúvida com relação a esses protocolos, e seguindo essas normas de segurança de saúde, obviamente que haverá uma demora maior para votar. Então, ainda é um ponto obscuro, porque não teremos a biometria. A biometria ela fazia com que a eleição demorasse mais. Por outro lado, vamos adotar protocolos que realmente podem fazer com que a eleição demore mais. Então, meio que compensou. Então, realmente, assim, até saiu um estudo dizendo que, em média, por eleitor, se gastava de 2 a 3 minutos. Eu acho que essa vai ser a média por voto, de 2 a 3 minutos. No mais, o que é que a gente espera desse processo que ora ainda se estabelece pró-votação? Então, Nelson, o que se espera, cara, desse processo eleitoral de 2020 é atípico, 2020 é um ano atípico, na verdade, é que, assim, as pessoas vão votar de maneira consciente, respeitando os protocolos, uso de máscara, quem puder levar sua caneta, tentar seguir, né, o distanciamento na medida do possível e paciência, né? Paciência, porque assim é uma eleição diferente. Então, mas de todo modo a justiça está se preparando, já vem se preparando com força total para que a votação ocorra da maneira mais tranquila possível. Só para encerrar, convidar os mesários para segunda-feira. Exatamente. A partir de segunda-feira, dia 26, às 8 horas, começa nosso treinamento de mesários. A primeira turma é a dos presidentes. A turma presidente é o mesário com autoridade máxima depois do juiz na sessão eleitoral. Então, é de extrema importância que os presidentes compareçam ao treinamento na segunda-feira de mesários no salão paroquial ao lado da Academia G7.